Agora, Mauro César, falando de Flamengo, que o Vampeta falou aí do ceguinho, que foi pra final da Libertadores, o clima tá tenso no Flamengo. Gerou, né, uma certa tensão, teve briga em vestiário, treinador chegando a colocar, não colocou o cargo à disposição. Teria dito no vestiário no intervalo do jogo: ninguém tá fazendo o que eu peço, vocês querem que eu saia? Teria dito isso no vestiário, aí de acordo com bastidores, com informação da imprensa, inclusive. E tá uma situação complicada agora pro Paulo Souza. Quais informações que você tem sobre esse clima no Flamengo? Realmente é um clima tenso? Realmente os jogadores não estão concordando com o método de trabalho do Paulo Souza? Hoje já saiu outra notícia de que ele não teria diálogo com o time. Parece que ele impõe o que ele quer e não tem diálogo com o grupo. Qual é o clima no Flamengo nesse momento? Até para ficar bem claro, a um dia da estreia da Libertadores. Bem, na sexta-feira a gente falou sobre isso aqui, né? Sobre o fato de já existir uma fritura do técnico, parte do elenco que não quer o treinador. O treinador foi contratado com uma missão, a missão é justamente reformular o elenco. Quem deveria ter feito isso é a diretoria, não renovando alguns contratos e tudo mais, mas renovaram, agora querem se livrar de quem eventualmente não se encaixa num novo modelo de jogo. Eles querem romper com 2019, isso eu acho que é correto. Vou ter que virar essa página, vai ficar a vida inteira com essa coisa de 2019. Acabou 2019, chega, basta, já deu. E ele está executando exatamente a missão que deram a ele. E parece um cara determinado a ir até o final. Agora as pessoas questionam a capacidade do técnico, de fato o time está uma grande bagunça, mas 43 dias antes do Fla-Flu, o Flamengo fez um bom jogo contra o Atlético Mineiro, quase ganhou um jogo. Ele poderia ter vencido o jogo, fez um bom jogo com o Botafogo, até contra os pequenos do Rio ali, que pesa ali a fragilidade dos adversários, teve bons momentos. O Bangu fez 6-0, foi outro dia. O que aconteceu que de repente o time não joga mais? Estranho, né? É muito claro, assim, eu não me lembro de ver um confronto tão aberto, tão assim, de conhecimento público, de time e um técnico por um bom tempo. Essa é uma coisa bem explícita, né? Que parte do elenco não quer o cara e estão batendo de frente. Aí agora começam a vazar essas versões, né? Pessoas ligadas aos jogadores. Não, porque o técnico ele fala de forma muito ríspida com os jogadores e tudo. Pereré. O Jorge Jesus é de uma delicadeza impressionante, né? Dá faniquito, chilica à beira do campo. Bronco, esporro em todo mundo vê, gente. Teve com Rafinha e Reinier, o Antamar, o Arão, que virou folclore, virou meme. No Benfica, inúmeras vezes nós vimos, inclusive nessa recente passagem dele, ele tem um temperamento até acho que mais explosivo. Dizem que o Paulo Souza é muito ríspido no trato ali, na cobrança. Mas vem cá, que história é essa? Então, como é que funciona isso? Os jogadores têm que definir... O Renato Gaúcho não era bonzinho, eu entendo. O cara tem que ser boa gente, bom de treinamento, que se impõe... Fazer cafuné. Como é que é isso? Eles que escolhem. O único cara que eu vi escolher o chefe até hoje do futebol foi o Tite, quando escolheu o do Gaspar para ser o diretor da CBF. Ele era o técnico. Mas foi uma situação bem atípica, né? Geralmente não é assim. O cara é o chefe, ele vai dizer como... E os chefes do chefe, que são os dirigentes, contrataram o técnico, conversaram com ele e passaram essa missão para ele. Eu acho que o Flamengo precisa tomar algumas medidas. Alguns jogadores têm que deixar o clube, negocia a rescisão, agradece o serviço, dá uma placa, vaza. Não tem outro jeito. É um caminho sem volta. Se mandarem o técnico embora, isso pode acontecer se os resultados não vierem, a gente sabe disso, vai fortalecer uma panela de jogadores que hoje são nada mais... Eles queriam um tetra carioca no sábado, mas conseguiram mais do que isso, conseguiram um penta, o penta vice. Em 4 meses, 3 meses e meio. Isso, penta vice. Vice do Libertadores, vice do Brasileiro, vice da Supercopa, vice da Taça Guanabara, vice carioca. Penta vice, é uma coisa bonita, né? Melhor que o tetra, né? O que é um tetra perto de um penta vice? Hoje, o elenco do Flamengo é perdedor. Foi vencedor e hoje é perdedor. Fracassam sucessivas vezes. Fracassaram com o Renato, fracassam agora com o Paulo Souza, enfrentam o técnico. Alguns dizem nos bastidores, não, mas eles gostavam do Rogério Ceni. O que eles fizeram para evitar a demissão do Rogério Ceni? Porque falaram com o dirigente. Por que nenhum deles, eles gostavam do Rogério Ceni, dos métodos de treinamento dele? Por que não foram a público e falaram, nós gostamos, quando estavam fritando o Rogério? E o Rogério escalando um time todo desfalcado pelas seleções, aliás, na Copa América, e contusões, etc. Por que nenhum deles falou, olha, o Rogério é um bom técnico, nós gostamos dele, ganhamos o Brasileiro com ele, ganhamos a Supercopa, o Carioca, a gente quer que ele continue. Ninguém falou em público. Todo mundo ficou quieto. Aí deram o pé no traseiro do Rogério às 3 horas da manhã, contrataram o Renato, que era o cara que estava ali disponível, com um perfil totalmente diferente. E foi um fiasco. Teve ali aquela
aquele bom início que coincidiu com a volta dos jogadores. Então tem culpa da diretoria, obviamente, tem culpa do técnico também, porque acho que ele tem que ter um pouco de habilidade para lidar com isso, não dá para fazer tudo na porrada, né? E dos jogadores também. E eu acho que agora é um caminho sem volta. Eu não consigo enxergar outra saída que não seja a ruptura com alguns nomes importantes na história recente do clube e a sequência do trabalho do treinador. Então a crise ela é clara, a gente já vem falando disso já há algum tempo. E eu não vejo outra saída a não ser a ruptura com o desligamento de alguns jogadores que já prestaram serviços, porque hoje eles criaram uma situação, essa panela, tem várias panelas ali, né? Dá para fazer vários pratos, inclusive. Essa panela mais pesada, digamos assim, ela domina ali o ambiente. E alguém vai ter que tomar algum tipo de providência, senão o Flamengo vai continuar fracassando e até pode se complicar nesse grupo da Libertadores, que é um grupo relativamente tranquilo, porque o time simplesmente não joga futebol. Não joga futebol. Então, Vamp, complementando o que o Mauro estava dizendo, eu concordo. Eu acho que os jogadores têm a maior parcela de culpa. Agora, eu só acho que o treinador, ele também faz um péssimo trabalho por enquanto no Flamengo. Por quê? Eu cansei de falar, ele fez muita experiência. Nossa, como ele fez experiência. Mudava jogador de posição, chegou a colocar o Diego Ribas de meia. Depois de muito tempo que ele não jogava de meia, ele chegou a botar o Diego Ribas de meia. Que não é um crime também. Mas tá bom, mas não dá mais. Não dá pra botar o Diego Ribas de meia num time que tem Everton Ribeiro, Arrascaeta. Mas peraí, mas isso foi dentro de um processo em que ele colocou o Diego de meia, colocou o Diego de segundo volante, o Diego fracassou, ele encostou o Diego. Sim. O Diego Alves, ele escalou, jogou mal, deu jogo, encostou o Diego Alves. Mas, Mauro, será que esse time do Flamengo... O Arão não é mais titular absoluto, o Everton Ribeiro virou reserva. Mas você acha que esse time do Flamengo é uma bagunça hoje em campo? Só por causa dos jogadores ou porque o treinador não entrosou o time titular? Eu acho que é uma bagunça porque os jogadores não querem seguir o que o técnico tenta fazer. Eles resistem ao novo sistema de jogo, ao novo modelo, eles não querem. E ele entrou... Você acha que é só exato, você acha que ele manda fazer e os jogadores não fazem? Eu acho que eles querem. O que ele quer, os jogadores não querem fazer. Ele tá muito claro isso. Tá muito claro. Fizeram em dado momento. Agora não querem mais. Isso coincide com o quê? A barração definitiva do Diego Alves, né, que agora é terceiro goleiro, porque contrataram o Santos. O Diego Ribas não entra mais no time e Everton Ribeiro. Você vai ser ala. Claro que vai levar tempo. Se o cara tiver interesse e boa vontade de se aplicar, ele vai insistir, vai virar ala de repente. Aí alguns jogos ali e tal, já não serviu mais, né? Então ele é reserva no meio campo, entrou no segundo tempo. O Arão também virou reserva. Esses caras são os caciques ali, gente. O único que está se resistindo é o Felipe Luiz, está muito mal também. Péssimo. Muito mal. Pra mim é um dos piores. E ainda dá tudo errado, porque a bola bate no cano. Agora, uma pergunta, Fábio, você que foi jogador. Que o Felipe Luiz está desconfortável jogando como terceiro zagueiro ali pelo lado esquerdo. Mas jogava com ele jogava com o Rogério. Ele tá mal técnico e fisicamente. A pergunta que eu faço é, que eu concordo, tem que bancar o treinador. Mas tem jeito de melhorar isso? Se é uma situação em que os jogadores não fazem o que o treinador manda, porque quando o Mauro fala que tem jogadores ali... Você tem ali jogadores que estão há anos juntos ali. É o próprio William Arão. Vencedores, né? Sim, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta. Se os caras não fazem o que o treinador manda, como que ele vai fazer então? Porque não dá pra botar também toda a base pra jogar. Né? Porque a gente Mas não são todos jogadores. Tem panelas diferentes ali. Alguns são mais resistentes, alguns são influentes no grupo. Não tem outro jeito. Não há encaixe também, o Palmeiras deu aula nisso aí. Felipe Melo, acabou e tal. Não vai jogar mais no Palmeiras. Não tem mais espaço. Não teria mais espaço. Rescinde, acabou. Acabou com o contrato. Obrigado, tchau. Luiz Adriano, problemas com a torcida. Faz um acordo. Olha, Lucas Lima mesmo. Você. Tchau. Lucas Lima. Fortaleza, foi pro Fortaleza emprestado. Vai de vez. Jailson. Porque já era mais veterano e tal. Trouxe um goleiro também já mais veterano, mas não tão veterano. E mudou o panorama. Isso é necessário em algum momento. O Barcelona, o Guardiola fez isso, gente. Eto'o, Deco, Ronaldinho Gaúcho. Tchau. Agora é Xavi, Iniesta, Messi. Aí o Messi virou o protagonista. O Messi era o ponto direito. Embora é fácil você fazer o Ronaldo Gaúcho se você tem o Messi. Mas não é fácil. O cara 2 vezes melhor do mundo e outros jogadores fez importantes. O Atlético Mineiro. Gente, o Mano teve essa missão quando o Tite não conseguiu executar essa mudança depois do melancólico 2013, do empatite. Aí entra o Mano para fazer mudanças também. Depois o Tite volta enquanto o território mais limpo e faz um time melhor. E é histórico isso, não só no campo de futebol, numa empresa jornalística, em vários lugares, você saber esse momento. Às vezes dá certo, às vezes dá errado, às vezes você exagera na mão, mas você precisa ter essa coragem. Você precisa ser, inclusive, ser impopular e falar, gente, olha, como falou o Mauro César agora, a história de vocês é maravilhosa e é mesmo, daquele time de 19, 20, ainda é bicampeão brasileiro, mas a gente precisa fazer alguma coisa que vocês não estão ajudando, não estão se ajudando, é agora com Paulo Souza, e não sei até quando, já não foi com o Renato, já não foi com o Domi, até se tivesse vindo o Jorge Jesus para agora, no lugar do Paulo,
talvez o desempenho fosse mais ou menos esse. Infelizmente, tem muita gente que não tá legal no Flamengo. Muito por conta disso, muito por erros do Paulo Souza, inegavelmente, muito claro, nos 2 jogos méritos do Fluminense. Passaram 2 anos e pouco, né? Os caras estão mais já aconteceu, velhos, mas né? ao mesmo tempo a base é excelente, excepcional. Então, assim, de 19. Mas assim, sem tirar nenhum mérito do Fluminense, jogou mais do que se imaginava. Né? O Fluminense foi muito mal contra o Olímpia, foi muito mal contra o Botafogo e foi bem no segundo tempo. Mas jogou mal no primeiro jogo também. O Flamengo também não jogou nada. Mas o Fluminense no primeiro tempo jogou muito bem. 1-1 foi pouco. O Fluminense poderia ter vencido o segundo jogo, talvez até mais do que o jogo que ele ganhou. O Fluminense foi muito melhor. Foi muito bem. O Flamengo foi muito mal em todos os sentidos, empilhava a gente à frente, foi uma bagunça. Tudo isso aí. Responsa do Paulo Souza, mas é realmente como falou o Mauro César, ele não está falando isso agora. É algo um pouco mais complexo. O que precisa ter coragem a comissão técnica e, de novo, precisa o Edil, o Brunegro, deixar de ser vereador, ou continuar sendo vereador, mas não tá lá. O Landim sair da Petrobras, o BAP, não, o BAP fica onde tá. O Spindle, o pessoal precisa botar a mão na massa. Não é só para ganhar voto, não é só para ganhar cargo na Petrobras, é voltar a ser o que eles são. Ele não aceitou. Presidente. Vice. Cara, não. Petrobras, Mas o Landim só aparece quando não deve. E com quem não deve, muitas vezes. Então, assim, não é só pra comissão técnica jogar pra comissão técnica, você afasta os caras. Não, tem que ter coragem, cara. Olha, infelizmente já passou. Dou a placa, história espetacular que vocês têm no Flamengo. Mas sabe, é muito problema dos caras, da direção, não só da comissão técnica. Como corrigir esse erro do Flamengo e tão rápido? Porque, como o Vamp diz, você não tem nem tempo. Já começa a Libertadores amanhã. Já tem jogo no Peru. Não joga o principal jogador dele. Arrascaeta tá fora, com incômodo no tornozelo. Como corrigir tudo isso tão rapidamente? Que é o que eu falo, e que eu acho que o Mauro também deixou o recado. Tem muito erro da diretoria aí também, que renovou muito o contrato com o jogador que já estava tendo uma certa decadência dentro do Flamengo. Como corrigir tudo isso? Pilhado, eu não sei se é porque a gente tem essa coisa, com a rede social fica tudo muito, né? Às vezes você pega uma notícia e acha que é nova e ela é velha. Mas eu vi agora há pouco na rede social um comunicado de conselheiros do Flamengo. Não sei se vocês falaram aqui. É um grupo enorme de conselheiros do Flamengo dando total apoio ao Paulo Souza. Conselheiros do Flamengo. É um documento enorme postado na rede social, dando apoio ao Paulo Souza, entendendo que está na hora do Flamengo fazer realmente algumas mudanças, algumas alterações. É uma coisa assim, vocês estavam comentando aqui, eu estava ouvindo, você fica meio refém de um grupo tão ganhador, né? E o que o Flamengo fez em 2019 foi sensacional. Mas chega uma hora que realmente tem que trocar. E aí você cria alguns vícios, né? Algumas situações que se você não mexer, não tocar ali, você não sai do lugar. O Flamengo de 2019 foi espetacular, mas já acabou. Não dá para viver 2019. 2019 foi 2019. Agora você tem que criar uma nova situação. O Flamengo não pode perder do Fluminense da maneira que perdeu. O Flamengo é muito melhor que o grupo, o custo. Aliás, eles citam isso, inclusive. Voltamos, hein? Voltamos à Rádio Jovem Pan. Então, Flávio Prado, agora você está na rádio e no YouTube da Jovem Pan. Você que está no YouTube, 22 mil pessoas simultâneas. Deixa o seu like e compartilhe o link que a gente vai até 1h30 aqui no YouTube. Não, ele está dizendo que o grupo de conselheiros está dando apoio ao Paulo Souza, porque o Flamengo é refém do pessoal 2019, que foi espetacular, mas não dá. O Flamengo, e até nesse mesmo comunicado eles falam assim, olha, o Flamengo tem uma situação de estabilidade financeira que o rival, e está falando respeitosamente, não tem. O Fluminense vive uma situação complicada. E a verdade é que o Fluminense mereceu ganhar as finais. Mereceu. E aí não dá, né, gente? Aí não dá. Eu falava aqui, Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo, disputar campeonato, a diferença é enorme com relação a todos os outros participantes dos campeonatos. E o Fluminense mereceu ganhar. Isso aqui é preocupante. Então acho que tem que deixar o Paulo Souza trabalhar, custe o que custar. Vamos fazer isso? Não sei. Agora, Mauro e Vamp, também tem culpa muito da diretoria aí, né? Porque se você fala que é um time que tem que ser renovado, total, que o treinador quer renovar, a diretoria renovou com todo mundo. Claro. A diretoria renovou com todo mundo. E no caso do Paulo Souza, inclusive, renovou antes do Paulo Souza chegar ao Flamengo. Sim. Então, critica, a culpa é do jogador, a culpa é do treinador, mas também é da diretoria. Também não renovar, né? Sim. Eu não sou de defender diretoria, pelo contrário, acho que o grande problema do futebol brasileiro são os cartolas. Mas nesse caso eu entendo que eles são reféns dos caras mesmo, é difícil. Agora, eu só perguntei qual seria a solução, porque você vê nesse Flamengo, né, Mauro? Jogadores que, tá bom, são várias panelinhas, mas os principais se dão muito bem.
Você tem ali o Gabigol, que é muito amigo do Diego Ribas, que é muito amigo do Felipe Luiz, que é muito amigo do Diego Alves, que o Bruno Henrique já é um caso mais à parte, que o Bruno Henrique é mais reservado, mas você tem um grupo de jogadores ali muito grande que se dá bem. Então é difícil, porque se você for mudar tudo, você vai ter que tirar ali uma espinha dorsal do Flamengo hoje. Mas eles não jogam, eles não são titulares. O Diego Alves não é titular, o Diego Ribas não é titular, o Everton Ribeiro não é mais titular, o Ilharão não é mais titular absoluto, entra e sai do time. Esses caras estão todos fora, não jogam mais. 5 jogadores já foram contratados, né? O Marinho, o Pablo, o Fabrício Bruno, o Ayrton Lucas e o goleiro Santos. Só é meio time praticamente. Se esses 5 entrarem em campo é meio time. Aí você põe o João Gomes, que chegou agora e tal, outros jogadores ali. O Arrascaeta, que eu acho que está meio à margem disso, né? Parece não ser um jogador contaminado aí por grupelhos e etc. Agora a questão é essa. Hoje o Flamengo poderia dispensar, negociar. No mercado, vai ao mercado, chama lá os agentes e fala, olha, não te quer rescindir, tá, vamos conversar, ver se tem proposta. Diego Alves, que eu acho que não vai querer ficar na reserva do terceiro goleiro, né? Tem pouco tempo de carreira, um goleiro veterano, faz sentido ganhar um bom salário, mas não jogar. Não sei se faz sentido. Ele pode negociar uma situação que ele receba uma boa grana e ele vai jogar num outro clube que dê a ele a condição de continuar atuando até o dia que ele queira pendurar as luvas. Ele tá tentando sair, né? Inclusive, ele isso, não tá interessado em ficar porque ele vai ser terceiro reserva. Isso eu acho que é natural que ele queira sair. Se ele realmente quiser sair, faz todo sentido. O Isla, com o filme queimadaço, talvez vá pro Chile, nunca jogou profissionalmente no Chile. No meio do ano, a porta se abre para ele. Aí você tem Rodinei, que não tem a menor condição de jogar no Flamengo. Aliás, de novo, em cima do Rodinei acontece jogada de gol, né? O Rodinei é um desastre. O René, que acho que já prestou bom serviço, mas é um jogador de um nível técnico que está abaixo daquilo que se espera hoje, ainda mais com esse modelo de jogo do novo técnico. Eu acho que o Ilharão tem mercado, um jogador desgastado no Flamengo, mas pode ser útil em outros clubes, é um jogador que é novo. O próprio mundo árabe Entendeu? já teve proposta. Então, mas até que no Brasil o Ilharão pode se encaixar em outras equipes, tem mercado, aí você tem que negociar, você tem que conversar, o agente vai procurar. Eu acho que dá para fazer. O Diego Ribas, eu acho que já deu a sua contribuição, já não vejo no que ele pode acrescentar à equipe. Então, seus jogadores precisam seguir seus caminhos e o clube tem que se modificar. Já contrataram alguns jogadores, vão contratar outros. O Andrés Pereira agora já se admite em off, né? Algumas pessoas que antes eles perguntavam, e aí, o Andrés Pereira? Não, vamos contratar. Isso vamos eu contratar falei, lembra? Isso eu falo há mó tempão aqui. Mas isso mudou. O Flamengo vai dar para trás. Mas isso mudou, isso já mudou. Eu já ouvi agora, é possível que não fique, vamos ver. Já mudou a maneira de tratar. PSV e se é que tem, que acho muito curioso, o jogador está em baixa, não joga num time brasileiro, pode ser o time que for, não joga no time brasileiro. Aí, de repente, 2 times que brigam sempre por vaga em Liga dos Campeões querem um jogador. É muito curioso isso, né? Surge um interesse assim. Que coincidência, né? De onde surgiu essa notícia? Não tem pai, não tem mãe. Surge uma coisa, não. Tem Lyon e o PSV. O PSV não tem pai nem mãe, mas tem a gente. O PSV pode ter algum fundamento porque é o clube onde ele fez a base, né? Pode, tudo pode. O que me espanta é o cara em baixa, queimado, a torcida não quer ver ele nem pintado de ouro, arriscado o negócio melar, e de repente 2 clubes querem. Eu, sinceramente, eu fico com 30 pulgas atrás das orelhas, porque não dá para botar a mão no fogo por isso. Então, não foi uma ironia. Quantas pulgas caberiam atrás da sua orelha? Todas. Isso. Então, pulgas à parte e orelhas também. E olha, só pra dizer que o Mauro César não teve nada com Nada. Foi ele que... Qual é o Mauro certo e qual é o Mauro errado. Então, mas eu acho que é isso. Eu acho que eles precisam negociar. E o Flamengo hoje tem condições de negociar com os jogadores, de indenizar o que está no contrato e romper.